Legal. Bom, gente, agradeço o convite. É uma honra estar voltando à faculdade que me formou. Eu acabei a faculdade em 98, né? Fazem 22 anos, né? Passa rápido. Bom, deixa eu contar um pouco sobre minha trajetória. Meu pai é médico, minha mãe é artista plástica. Na minha adolescência, eu sonhei em ser tenista. Depois meu pai sonhou que eu fosse médico. E eu acabei assistindo uma palestra do Luiz César Fernandes na PUC, isso há muitos anos atrás, sobre mercado financeiro. Acabei me encantando com isso. Sempre me encantou mexer com o dinheiro, né? O fato de eu ter um pai médico, que era classe média alta, e ter uma mãe artista plástica que tinha uma vida bem mais simples. Então eu tinha duas vidas bem distintas na minha vida, né? Uma vida com um bom conforto com meu pai e com a minha mãe uma vida bem difícil. Então acabou me atraindo essa ideia de poder cuidar do dinheiro, de fazer o dinheiro crescer e etc. Então, por isso que eu fiz economia, né? Meu pai me aconselhou na época que eu fizesse a federal, que era um currículo muito bom, que ninguém nunca ia me tirar isso. E mais do que isso, era uma faculdade gratuita, né? E acabei entrando na faculdade e comecei a trabalhar super cedo, né? Eu diria que eu não fui um aluno exemplar, assim, do ponto de vista de presença em aula. Eu tinha que trabalhar mesmo, e eu acabei estagiando desde o início da faculdade. Eu entrei como estagiário na corretora Sênior, que era uma corretora que não existe mais. Depois eu fui estagiar na corretora Icatu, e por fim eu entrei como trainee na corretora Inviashop. E com 24 anos de idade, eu acabei a faculdade. Recording is on. Oi, estão me escutando? Sim. Tá bom que entrou uma voz americana aqui, inglesa, estranho. Bom, mas tudo bem. Então, aos 22 anos de idade, eu acabei a faculdade, e aos 24, eu estava nessa corretora que eu trabalhava. Eu fazia área de novos negócios, e acabou que essa corretora não estava bem financeiramente, e a minha área acabou sendo cortada e eu fui demitido. Então, assim, eu não tinha muita experiência, tinha alguma vivência corporativa, e assim que eu fui demitido, tinha uma corretora gaúcha que eu tinha convencido a comprar um sistema dessa corretora que eu trabalhava, e ela me convidou e disse: Guilherme, você não quer vir morar aqui em Porto Alegre, já que você me convenceu a comprar essa ferramenta? E eu fui. Não tinha muito o que perder, e cheguei nessa corretora, fiquei alguns meses. Naquela época, 2001, o mercado financeiro não estava muito bem, era um cenário extremamente incerto, juros super altos, ia ter uma transição importante de governo, e eu achei melhor sair dessa corretora porque eu senti que eu ia ser mandado embora novamente. E ser mandado embora é algo que não é muito agradável, né? Ainda mais quando você não tem o suporte adequado em casa, né? Eu me lembro que quando eu senti que eu ia ser mandado embora, eu falei em casa com meu pai: pai, eu tô preocupado porque eu acho que a corretora que eu tô trabalhando lá, ela vai mandar a gente embora. Ele falou: Guilherme, fica tranquilo que boas pessoas nunca são mandadas embora, né? O que não é verdade. Assim, naturalmente, meu pai deu um conselho de coração, mas aquilo acabou me marcando ainda mais, né? Porque eu me achei a pior pessoa de todas. E aí, depois de decidir sair da corretora que eu estava em Porto Alegre, eu disse: olha, eu vou empreender, eu até topo quebrar, mas eu quero controlar minha própria vida. Eu não quero mais depender de ninguém. E foi assim, com 10 mil reais no bolso e com um sócio que era um garoto dessa corretora também. Essa corretora era feita de pessoas bem mais velhas do que eu, e jovens era apenas eu e ele. E eu falei com o Marcelo na época, e disse: olha, você não quer se juntar comigo e a gente montar um agente autônomo, né? Um agente autônomo é um assessor de investimento que se pluga numa corretora. Eu tenho dinheiro aqui, Marcelo, você tem algumas economias também, a gente se junta e a gente começa a atender alguns amigos. E assim começou a XP Investimentos Agentes Autônomos em Porto Alegre, em maio de 2001, né, onde o nosso business plan era basicamente não ser demitido.
né? A gente montou um plano que era aparentemente simples, né? A empresa era eu, ele, mais 2 estagiários. A gente alugou uma salinha que eram 25 metros quadrados, né? O Marcelo era uma pessoa bem conectada em Porto Alegre e a gente basicamente fazia visita de porta em porta, tentando convencer as pessoas a virem investir com a gente. Mas obviamente que não era algo trivial, né? A gente era jovem, a gente tinha pouca experiência. Eu era carioca em Porto Alegre, né? A cidade é super bairrista, e aquilo começou a dar errado, né? E a gente começou a acabar com o nosso dinheiro, né? E me lembro que alguns meses depois eu tive que vender meu carro, e um ano depois de ter começado a empresa, eu me vi sentado na escrivaninha de casa fazendo meu currículo, porque tinha sobrado R$ 1.000 na minha conta e, e a gente não tinha nenhuma receita, ou quase nenhuma receita, né? E eu tinha que voltar a morar no Rio de Janeiro, morar com os meus pais, a voltar a ser executivo, ou seja, mais um fracasso na vida. E foi nesse momento quando um amigo meu me emprestou R$ 5.000. E com R$ 5.000 na época eu já vivia alguns bons meses. E, e na semana seguinte, aliás, um pouco antes disso, a gente já vinha testando um modelo novo, né? A gente fazia visita de porta em porta, mas a gente começou a testar alguns encontros na XP. A XP nada mais era do que uma salinha microscópica, tá? E a gente começou a perceber que era mais escalável convidar as pessoas que viessem até o nosso escritório e, e escutassem o que a gente chamava de um evento sobre o mercado financeiro, né? Se nada mais era do que comprar um pão de queijo na padaria da esquina, um suco de laranja, botar uma toalha branca no cantinho da mesa e chamar as pessoas. E a gente tinha aprendido que quando você falava que tinha coffee break no evento, muita gente vinha. E não foi diferente, né? A gente começou a perceber que esse caminho era um caminho interessante. Falar que tinha um evento, a gente dava aula, não custava quase nada. De cada 10 convidados, 3, 4 apareciam, e aquilo gerava uma relação mais próxima com os alunos, né? E depois uma parte deles gerava um cliente. Mas aquilo não era rentável ainda, né? A gente gastava mais do que a gente fazia de receita. Até que, até que a tacada final, né, digamos assim, foi fazer um curso que ensinava as pessoas a investir em ações. Esse nosso prédio, onde a gente tinha em Porto Alegre, tinha um salão de festa super simples, que tinha aquelas mesas de piscina, enfim, algo bem simples mesmo. E a gente botou um anúncio na Zero Hora, que é o Jornal Gaúcho, curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, preço do curso R$ 300. E a gente não sabia quantos alunos viriam. E no sábado de manhã apareceram 30 alunos. E a gente fez R$ 9.000 de receita, né? A gente não teve basicamente nenhuma despesa, porque foi a gente que deu a aula do curso. O custo do salão era só ter limpado o salão depois, a gente limpou, e todo mundo que assistiu ao nosso curso depois virou nosso cliente. Então ali a gente estava começando a empreender, né? Você começa a empreender quando você realmente começa a perceber que o que você está fazendo gera resultado financeiro, né? E a gente viu ali que o caminho não era convencer a pessoa a vir investir com você, o caminho era convencer a pessoa a vir aprender com você. E se você ensinasse bem ensinado, aquele aluno se transformaria em seu cliente leal, né? Então, ali foi o ponto de virada. Depois disso, a gente começou a fazer um curso atrás do outro, a gente começou a abrir filiais no sul do Brasil. em 2007, né, quase 7 anos depois, a gente tinha 30 filiais, sempre carreira solo, nunca a gente teve sócio externo, é, até que em 2007 a gente comprou uma corretora de valores. A gente queria dar um passo a mais. As corretoras das quais a gente estava ligado, elas acabavam não investindo naquilo que a gente achava que era importante, então a gente queria dar esse passo a mais. Mas montar uma corretora não é trivial, né? Você vira uma instituição financeira, né? Você tem que ter capital mínimo e etc. E todo o dinheiro que a gente havia juntado até 2007, a gente comprou essa corretora. E a gente começou ela do zero. Era a gente comprou a última corretora do ranking da Bolsa. Ela chamava-se American Invest Corretora. E, e, e até aquele momento a gente era basicamente um business de corretora de valores, né? A gente ensinava as pessoas a comprar e vender ações, tendo um modelo comercial baseado em educação financeira. E logo na sequência veio a pior crise até então, né? Que era a crise
dos bancos americanos. E a gente que tinha o melhor negócio do mundo, né, porque tinha o bull market, a bolsa só subia, então era fácil abrir cliente. Quando você tem o bear market, é muito mais difícil você convencer as pessoas a comprarem ações, apesar de ser o mais razoável, né? Você tem que comprar na baixa e vender na alta. E assim, ali a gente tinha uma empresa já com umas 120 pessoas, a gente teve que tomar uma decisão super difícil, mandar boa parte da empresa embora, focar no curto prazo, porque a gente não tinha capital de giro. A gente era uma empresa que tinha um capital de giro de 3, 4 bilhões de reais, o que é muito pouco, né? Quando se pensa numa corretora de valores. E ali foi uma fase bem difícil, e foi um momento quando eu comecei a viajar mundo afora, depois de ter atravessado a crise, né? E, e ter entendido outros modelos de negócio que deram certo, né? Então, ali eu aprendi que realmente nada se cria, tudo se transforma, e a gente foi encontrando esses benchmarks, e, e até que a gente conheceu uma corretora americana chamada Charles Schwab, que é a maior corretora do mundo, e eles são uma corretora, mas eles se posicionavam como um shopping de investimentos, querendo ajudar o americano a investir melhor, né? Afinal de contas, os americanos, há 30 anos atrás, basicamente investiam nos bancos americanos, né? Que era o Citibank, o Bank of America e assim por diante. E com isso eles acabavam não tendo acesso a tudo que o mercado financeiro americano oferecia, porque quando você entra dentro de um banco, normalmente o banco está focado na meta dele, não no cliente, vende basicamente a marca dele, não vende outras marcas, e eu olhei aquilo, né? A gente olhou aquilo e achou que aquilo se encaixaria bem no Brasil, né? Ainda mais tendo a vocação educacional que a gente tinha. Então foi ali em 2008, 2009, quando a gente foi swapando o nosso modelo de negócio e foi virando muito mais aquilo que a gente se transformou hoje em dia, né? Ou seja, uma empresa focada em ajudar o brasileiro a investir melhor como um todo, focado no interesse dele, sem tarifa, sem taxa, distribuindo tudo que o mercado financeiro oferece de melhor. E aí acabou vindo 2010, apareceu um fundo querendo ser nosso acionista, era um fundo da coroa britânica inglesa, né? A rainha querendo ser nossa sócia, literalmente, um fundo chamado ACT, onde a gente teve uma proposta de vender 20% da empresa por 100 milhões de reais, né? Seria um aporte no caixa da companhia, e para a gente aquilo foi maravilhoso, né? A gente, alguns anos antes, estava quase quebrado, e ter um caixa desse na empresa, junto com um selo de qualidade, seria algo maravilhoso, né? Você ganhava duas vezes, né? Você ganhava o caixa, que te permitiria, a partir dali, começar a pensar mais a longo prazo, e, simultaneamente, um selo de qualidade, né? Afinal de contas, um fundo desse não entra sem fazer uma diligência na empresa, nos sócios e assim por diante. Então, a gente vendia credibilidade, né? Não tem como alguém investir na sua empresa se não confiar em você. Então, ali a gente começou a acelerar o crescimento. Aí depois, em 2012, teve um outro fundo americano, maior ainda, que entrou como acionista nosso. A gente fez um deal de 1,2 bi de real. E a gente foi crescendo, a gente foi consolidando o mercado de corretoras, né, cada vez mais aperfeiçoando o nosso modelo de negócio, sempre ensinando, educando, até que há 3 anos atrás a gente abriu capital na Bolsa Brasileira, e a gente começou uma conversa inicialmente com o Banco Itaú, né? Aparentemente é estranho isso, né? Porque a gente sempre competiu contra os bancos, né? Sem dúvida nenhuma, Itaú hoje é o nosso maior concorrente. E o Itaú ofereceu entrar como acionista minoritário nosso. Ele falou: olha, Guilherme, eu admiro muito o que vocês fizeram, a gente não consegue copiar, e eu queria te convencer a não abrir capital na Bolsa, mas eu te ofereço o capital no mesmo preço que você teria no IPO, e você não vai ter a incomodação que é abrir capital. E, assim, não foi uma decisão trivial, né? Não foi fácil, mas eu sempre digo que empreendedor não pode ser herói, né? É importante que ele tenha bom senso, que ele tenha os pés no chão e haja sempre de forma muito racional e lógica. E a gente acabou aceitando, não era uma compra majoritária, era minoritária novamente, né? Eles não iam ter nenhum tipo de interferência, mas o que fez a gente aceitar foi, acima de tudo, porque a gente estava buscando credibilidade, né? Apesar da gente saber que todo mundo, quando investe nos bancos, investe pior do que investe com a gente, bem ou mal as pessoas confiam nos bancos, né? Os bancos têm uma credibilidade, têm uma solidez muito grande. E, e o Itaú fez uma operação com a gente, ele nos deu um cheque de 6 bilhões de reais. E a gente entendeu que essa mensagem é muito forte, né? Porque se o Itaú, que é o maior banco do Brasil,
as pessoas confiam. Se ele está nos dando um cheque de 6 bilhões de reais e ele aceita ser nosso sócio minoritário e quem está no comando somos nós, a mensagem é muito importante para os demais clientes, né? O cliente do Itaú vai saber que o Itaú nos deu esse cheque e cada vez mais os clientes do Itaú e dos outros bancos vão querer investir com a gente. E a gente acabou topando. Então, a gente fez essa operação, foi super marcante, a gente acelerou o nosso crescimento e até que a gente, ano passado, no final do ano passado, a gente optou por voltar os planos de abrir capital, mas não mais no Brasil, mas na Nasdaq, e muito porque a gente queria se conectar com os melhores investidores do mundo e com isso ter mais acesso ainda às melhores práticas que deram certo mundo afora, né? Então eu sempre acreditei que quando você tem os sócios certos, que te fazem as perguntas certas, que te colocam a pressão certa, você fica mais inteligente e você acaba escolhendo sempre os melhores caminhos, né? Então, assim, abrir capital aqui no Brasil seria algo que para a gente não seria tão vantajoso, porque esse modelo nosso aqui de negócio é muito incipiente ainda e a história lá fora é muito mais é muito maior nessa direção. Então, assim, o que a gente começou a fazer no Brasil já tem inúmeros casos na Ásia, Europa, Estados Unidos e assim por diante. Então, quando você se junta a esses investidores, eles te trazem de forma alinhada muitos insights e tal. Então, esse foi o nosso motivo. E acabou sendo um baita sucesso. A gente fez o maior IPO da história do Brasil. A gente fez um IPO a 63 bilhões de reais. A gente ofertou 2,5 bi de dólares em ações. A demanda foi de 35 bi. E o que eu deixo aqui de mensagem, né, até a gente começar o bate-papo, olha, eu estudei na UFRJ, nunca tive ajuda de ninguém no começo da vida. Meus pais Recording não has são, stopped. meus pais não são ricos, e assim comecei minha empresa do zero e com muita obstinação e eu sempre digo que duas coisas são super importantes. É importante que você seja obstinado. Obstinado é você aceitar que na vida você vai levar muitos tombos e que você tem uma missão na vida e que você não pode nunca desistir. E por mais que você leve o soco no queixo, no estômago, você tem que continuar levantando, indo em frente. A vida é feita de pessoas que se levantam, não reclamam e vão lá, agem e fazem a coisa acontecer. Então, e simultaneamente aprendem rápido, né? Então, eu dou menos importância ao currículo da pessoa, mas a capacidade que ela tem de aprender novas coisas com velocidade. Porque a vida nunca é uma linha reta, é sempre um zigue-zague. E quando você aprende rápido, você vai aprendendo a fazer essas nuances da vida. Então, assim, se eu comecei do zero, com 10 mil reais, na Federal, junto com vocês aí, e fiz o maior IPO da história do Brasil, e nunca tive nenhum apoio de governo, nunca fiz nada ilícito, nunca tive nenhuma ajuda que não fosse correta. Eu adoraria que vocês ficassem inspirados em montar histórias similares, porque o Brasil é um país carente em N frentes, assim, faltam milhões de coisas em N verticais, e o que falta só são jovens que tenham coragem e que façam a coisa acontecer. Acho que agora vocês perguntam um pouco mais, já. Olá, Guilherme, bom dia, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou diretora de comunicação da Linf. E a Aline tá falando? Vou falar, tá? Show. É porque está aparecendo. Enfim, bom dia, Guilherme, eu sou Júlia, sou diretora de comunicação da Linf. Bom, nós somos uma liga de mercado financeiro lá da UFRJ, né? E isso, na verdade, surgiu justamente por essa falta de conteúdo, de acesso a conteúdos do mercado financeiro na faculdade. Então, somos pessoas interessadas que se juntaram para estudar um pouco mais sobre tudo isso. A gente queria agradecer muito pela sua presença aqui hoje, por você se disponibilizar a contar um pouco mais da sua história. Enfim, e aí a gente separou algumas perguntas que a gente selecionou, que a gente queria fazer um pouco, a gente dividiu ela em temas. A gente vai começar falando um pouco sobre perguntas sobre sua trajetória, depois um pouco de perguntas sobre a instituição XP em si, e por fim a gente vai perguntar um pouco mais sobre a questão do mercado agora, do cenário mundial. Então, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer aqui
Em qual momento você percebeu que estava no caminho certo com a XP, que isso realmente estava funcionando para você, dando certo? Olha, eu comecei a perceber que o empreendedor ele percebe que as coisas estão na direção certa quando ele começa a ganhar dinheiro. É, o oxigênio do empreendedor é dinheiro entrando no caixa. Se o dinheiro não entra no caixa e se a atividade que ele faz não gera lucro, ele quebra, né? Então, assim, naquele comecinho lá que eu contei, que eu comecei a fazer visita de porta em porta e etc., eu estava empreendendo de forma errada, né? Porque eu só perdia dinheiro, né? E se você só perde dinheiro, uma hora você fecha as portas. E eu comecei a perceber que a coisa deu certo mesmo quando eu lancei esse curso. E eu vi que imprimir as apostilas custavam quase nada, custavam, sei lá, R$ 200 em tinta de impressora e encadernação e basicamente o coffee break que eles compravam na padaria da esquina. Então, assim, a gente tinha uma atividade que em cada curso a gente fazia R$ 9.000 de receita, quem dava aula era a gente mesmo, e o custo do curso custava não mais do que R$ 500. Então, em cada curso que eu fazia, eu ganhava R$ 8.500, né, dividia com o meu sócio, e todo mundo que estava no curso abria conta depois. Então, ali foi quando eu realmente percebi que eu estava começando a empreender. E aí, quando você começa a empreender e você começa a ver que está entrando dinheiro no caixa e que você tá aprendendo a fazer lucro, aquilo te dá uma autoestima muito grande. E você começa a querer fazer cada vez mais daquilo porque está certo. E aí você começa a contratar mais pessoas, você começa a estruturar melhor a área, você traz um professor de fora, você traz uma pessoa que vai te ajudar na parte acadêmica, você bota uma pessoa na área comercial, mas nesse comecinho da época do curso, né, e sempre que você começa a empreender, você tem que fazer de tudo, né, assim, não tenho dúvida que no começo eu cheguei a entregar folder na rua, porque a gente queria fazer o curso sempre com a menor despesa possível, né, porque se fizesse com a menor despesa, sobrava mais lucro possível, né, e com mais lucro você conseguia ficar mais corajoso, investir mais, né, sobrar mais, né, botar mais dinheiro no bolso. Então no começo eu entreguei folder na rua, eu ia nos prédios chiques de Porto Alegre e convenci o porteiro a botar o folder nos caninhos de cada apartamento, e assim a gente ia tocando a nossa vida, e quanto mais você vai fazendo, mais você vai querendo empreender e querendo ter novas ideias. É muito difícil você começar a fazer outras coisas se as primeiras coisas que você fez não não dão certo, né? Então você começa a fazer o que dá certo e aí você vai acumulando caixa, vai acumulando oxigênio, aí você começa aos pouquinhos a aperfeiçoar outras coisas, a criar outros modelos. Aí depois que o formato de curso começou a dar certo, obviamente que a gente tinha montado uma área comercial inédita no Brasil, né? Porque toda área comercial ela é um custo, né? Mas a nossa área comercial ela era uma receita, mas ela era um lucro, né? Porque era uma área comercial que sobrava dinheiro, porque era uma área comercial educacional. Então os clientes nos pagavam e depois, aliás, os alunos nos pagavam e viravam nossos clientes. Então a nossa área comercial era a melhor do Brasil, né? E aí, com isso, a gente foi aperfeiçoando a empresa de investimentos, foi contratando mais assessores, e aí a coisa foi crescendo cada vez mais, né? Sempre um passinho de cada vez. Entendi, muito legal, muito legal. Agora, a próxima pergunta, o Vinícius, que é o nosso diretor de projetos, vai apresentar aqui. Bom dia, Guilherme, tudo bem? A gente, tipo, agradece real a sua presença aqui, tipo, só para reforçar. Acho que vai ser uma inspiração para todo mundo, porque você também compartilha da base da UFRJ, enfim. A próxima pergunta fui eu que pensei mesmo. Eu li esse livro, vale de recomendação para todo mundo, muito bom. Acho que é engraçado também, tipo, ver como que tudo foi difícil, tipo, não surgiu do nada, a XP foi uma construção. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer é, se você tivesse começado do zero hoje, o que você buscaria como competência, como que você faria, tipo, dado o cenário de tecnologia, enfim, de toda a informação que hoje até que os brasileiros têm mais acesso às questões do mercado financeiro, por qual caminho você trilharia a história? Mas você diz como empreendedor, né? Isso, empreendedor. Olha, assim, eu
assim, o Brasil tem muita oportunidade para tudo que é lado. Então, o Brasil é um país de monopólios e oligopólios, né? E muito porque a política macroeconômica de juros do Brasil sempre foi de juros elevados, né? Desde o Plano Real, a média dos juros do Brasil é de 13% ao ano, né? Desde 94. São 26 anos de média de 13,5% ao ano. Então, só empreendedores malucos, como eu e como outros, né, acabam empreendendo, né? Então, isso vira um país de grandes monopólios e oligopólios. Então, se tem muito monopólio e oligopólio, tem muita oportunidade, né? Porque o monopolista e o oligopolista, ele não tem a pressão da competição de verdade, né? Então, assim, certamente o setor financeiro é um dos mais competitivos do mercado, e eu estou aqui, né? Estou aqui competindo e, se Deus quiser, vencendo os bancões, né? Mas eu acho que se eu voltasse no tempo, eu tenho uma característica empreendedora. Eu acho que as maiores competências que uma pessoa pode ter, eu acho que elas não são competências acadêmicas. Não que não seja importante, eu acho super importante, mas eu acho que a parte emocional é mais importante ainda. Eu acho que a cultura da pessoa diz muito sobre quem ela vai ser. Sempre que eu faço uma entrevista na empresa, e eu faço muitas até hoje, eu tento entender se a pessoa é obstinada, né? Aquilo que eu falei antes, de realmente é uma pessoa que acredita naquilo que ela diz que ela quer fazer, e se ela realmente aprende rápido, né? Porque hoje interessa pouco o conhecimento que ela tem, porque o conhecimento muda muito rápido hoje, né? O mundo é muito conectado, as práticas mudam de forma exponencial. Então, se você não for capaz de aprender muito rápido, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, não adianta você ter tido uma nota espetacular há 3 anos atrás, porque aquilo que você aprendeu 3 anos atrás não vale quase nada mais. Então, eu sempre busco isso nas pessoas. Eu acho que essa é a característica que mais faz ela dar certo. Mas se eu fosse voltar, eu começaria novamente, eu começaria no mercado financeiro, né? É algo que eu gosto. Eu acho que dá para você começar um negócio pequenininho. Eu sempre gosto de começar coisas pequenas, já. Todo mundo tem a impressão que para você empreender, você tem que ter muito capital. E não é isso, né? Quando eu tenho N amigos meus empresários e começaram montando, assim, desde a maior loja de chocolate do Brasil, ele começou empreendendo, comprando uma lata de leite moça no mercado, que deve custar hoje uns R$5, forminha de brigadeiro, mais açúcar, e pouco com isso ele fazia o brigadeiro, e em cada lata ele fazia 20 brigadeiros, e com isso ele começou a vender sem estrutura, sem nada, começou a ganhar dinheiro com isso, e de novo, ele foi aumentando aos pouquinhos, né? Muita gente, quando pensa em empreender, quer começar sempre lá em cima, né? Já quer começar a ter uma secretária, já quer ter uma sala grande e tal, e não funciona assim. Aliás, até pode funcionar, mas dá para você, as maiores histórias de sucesso do mundo, os maiores cases, são pessoas que começaram do zero, que começaram de casa, do quarto, da garagem. E então, assim, acho que tem oportunidade de começar pequenininho. Assim, no mercado financeiro você pode começar sendo um assessor de investimentos, atendendo sua família, atendendo seu pai, atendendo sua mãe, atendendo seus amigos. E, de novo, quanto melhor você faz aquilo no tempo, mais você vai ganhando a confiança das pessoas e mais aquilo vai se transformando em algo real, né? Mas o que eu sinto que mata muita gente na jornada é que todo mundo quer ficar rico rápido, todo mundo quer ficar rico sem tanto esforço, e não existe isso, tá, gente? Não existe. Não, por muitos e muitos anos a minha vida foi muito desequilibrada, né? Quase como um atleta olímpico, né? Vocês acham que o Michael Phelps ele chegou onde chegou, saindo de noite no barzinho, no boteco, com festinha aqui? Por não que não seja legal, não tem certo nem errado. Tem as escolhas que você quer fazer. A minha escolha na vida foi ser empreendedor. Ser empreendedor é um estilo de vida. Eu não posso querer ter tudo na vida. Então, se eu quero ser empreendedor, eu quero ser bem-sucedido, é importante eu estar concentrado naquilo que eu faço, é importante eu dormir cedo, é importante eu acordar cedo, é importante eu ter uma vida estável, porque isso vai me garantir mais eficiência durante esse processo. E você se dedica, você passa perrengue, você chega cedo, você dorme tarde. Empreendedor não para, né? Empreendedor não
Não é como o executivo que se der algo errado, ele troca de emprego. Eu não posso trocar de emprego, né? Eu só tenho uma chance, né? Dá certo, né? E, e, e assim como todo empreendedor, né? Ele montou a empresa dele, a cara dele que está ali, ele só tem um caminho, que é dar certo, né? Então, eu começaria sendo um agente autônomo novamente, mas eu acho que tem, de novo, N outras oportunidades, e dá para começar da sala de casa, do quarto, vendendo pela internet, e, de novo, aos pouquinhos você vai entendendo as coisas, você vai fazendo dinheiro, e aí você vai incrementando a estrutura, e pode chegar onde você nem imagina. É isso, Guilherme, concordo com você. Até, tipo, vi que você curte muito Ayrton Senna e tudo mais, tipo, compartilho desse ídolo, e acho que a característica empreendedora, tipo, não é só quem é o dono do negócio, mas todo mundo pode ter essa característica, né? Enfim, eu vou passar agora para a Júlia fazer a próxima pergunta. Bom, Guilherme, a gente tem mais uma pergunta aqui, que é um pouco mais sobre a XP em si. E aí foi uma pergunta enviada pelo Matheus, que é um dos nossos membros, que inclusive colaborou bastante para que a gente pudesse estar fazendo essa reunião agora. Ele estruturou a plataforma, enfim, muito bom. Mas a pergunta dele é: qual dos desafios você acredita que mais impactaram você e a XP como um todo? A venda da parte da XP para o Itaú ou o IPO em si? Olha, sempre o que te mais impacta é o último evento, né? Então, se me perguntasse em 2007 o que foi o evento que mais tinha me impactado até aquele momento, foi ter comprado a corretora. Em 2010 foi ter tido a Coroa Inglesa como nosso acionista. Em 2012 foi ter o fundo americano. Em 2017 foi ter o Itaú. Em 2020 foi ter o IPO. Então, assim, no final sempre o último evento é o que mais te impacta, né? E talvez, assim, quem olhe de fora uma história como a nossa, né, fique achando, caramba, será que a turma lá já chegou no topo, né? Será que eles não vão... Pô, eles já conquistaram tudo, né? E, no fundo, não tem essa de chegar no topo e ter ganhado tudo, né? Porque o empreendedor, ele não pode parar. Porque não é o fato de eu ter chegado onde eu cheguei que garante que eu vou continuar tendo sucesso. Não é, porque a vida do empreendedor é uma montanha-russa. É um sobe e desce o tempo inteiro. Se você tomar decisões erradas, você quebra, né? Então, quanto maior fica, mais complexo fica, tá? São mais variáveis, são mais pessoas, são mais decisões. Então você tem que estar sempre com o seu time correto, você tem que estar sempre inspirando as pessoas, você tem que estar sempre tentando se superar, quase como um atleta mesmo, aquele atleta que faz salto em altura, que a cada competição ele aumenta um pouco a barra, é parecido, você vai sempre por se superando e acreditando que você pode fazer melhor, né? Se eu pudesse escolher, assim, duas coisas que fizeram a gente chegar aqui na empresa, até aqui hoje, eu diria que a primeira delas foi ter montado uma partnership, né? É, montar uma partnership é quando você deixa de ser o único dono da empresa e trabalha com um time de executivos, e você passa a poder dividir a empresa com outras pessoas que também viram sócios como você. Você pode até ter o controle, o seu maior acionista, que é o meu caso, mas as pessoas são sócias, né? E faz uma diferença grande, né? Porque uma coisa, de novo, é você ser executivo, outra coisa é você ser sócio, né? Você, quando é sócio, a minha experiência é que você dá a sua vida, né? Porque aquilo vira o seu negócio. Então, sempre o empreendedor, ele tem algo a mais do que um executivo, né? O executivo, né, como eu disse, ele pode trocar de emprego. O empreendedor não pode, né? E então isso foi algo muito importante, e eu comecei a partnership de forma curiosa, né? Eu acabei não comentando lá atrás. A gente, bem no comecinho lá, estava duro, né? Eu contei essa parte da história, e tinha um estagiário que queria se formar, e a gente não podia efetivar ele, né? Ele tinha uma bolsa de estágio de R$ 300, ele queria ter carteira assinada, e eu não podia assinar a carteira dele. E ele acabou indo embora. Ele foi trabalhar num banco americano lá na época. E depois, essa outra estagiária, se ela saísse da empresa, acabava a empresa.
e eu tive que convencer ela a entrar como sócia da empresa, né? Eu me lembro que eu conversei com ela e falei, Ana, eu não vou te efetivar, né? Eu não podia efetivar ela, né? Mas eu falei que eu não ia efetivá-la, e o que eu vou dar para ela, e vou te dar 10% da empresa, porque o mundo é dos empreendedores e você vai empreender junto com a gente. Eu sei que a empresa não está bem hoje, Ana, mas pode confiar em mim que a gente vai ser a maior corretora do Brasil um dia. E ela topou. Ela topou, então ali foi quando eu aprendi, talvez não da forma mais cartesiana do mundo, eu aprendi a montar uma partnership que era dividir meu sonho com outras pessoas que eram tão boas ou melhores do que eu naquilo que faziam. E 7 anos depois eu fui jantar com ela em 2008, porque a gente havia se transformado na maior corretora do Brasil. Então cuidado com os seus sonhos, né, onde eles chegam. E a segunda coisa mais importante é cultura, né? Eu falei sobre partnership, a segunda coisa é cultura. Cultura é aquilo que você é quando ninguém está te vendo, aquilo que você exerce sem ninguém te pedir. Né? Todo mundo tem as 3 coisas que quando você pergunta ao seu amigo, né, me descreve, ele vai falar, olha, o Guilherme é isso, isso, isso. Então, eu tenho três como é que se diz, 3 características, né? A primeira, eu acredito em sonhos grandes, eu acredito em missões impossíveis, né? Como a gente comentou aqui, assim como o Senna, né? O Senna adorava corridas impossíveis, eu adoro missões impossíveis, porque eu sei que sempre existe um caminho. Então, eu gosto de trabalhar com pessoas que acreditem em sonhos impossíveis e, mais do que acreditem, consigam transformar o presente no futuro. Né? Você está aqui, você sonhou, como é que eu consigo montar uma ponte que te leve daqui até lá? E mais do que isso, executar esse plano. Depois, eu sou muito mente aberta. O que é isso? É uma pessoa muito humilde nos pensamentos. Eu não sou senhor da verdade de nada. Eu mudo de opinião o tempo inteiro. Eu digo que a cada dia que passa eu fico mais inteligente. E eu vou sempre na direção mais lógica e mais racional. Nada é como bambu, tudo é como capim. Você tem que ir se moldando às situações, tem que aprender a conviver bem com erros, sempre erros muito pequenos e muito curtos, e com isso você vai trilhando novamente o zigue-zague da vida. Né? Quando você encontra uma pessoa que é muito firme, que nunca muda de opinião, porque é cabeça dura, e que mesmo depois de muitos argumentos e fatos ela não muda de ideia, essa pessoa está fadada ao fracasso, não vai dar certo, ainda mais como empreendedor. Né? O empreendedor ele está sempre escutando o time, ele está sempre avaliando se aquele caminho de fato é o melhor mesmo. Na empresa, a gente na XP tem 3 mil funcionários. Eu falo que são 3 mil votos, votos 1. Se você acha que tem algo de errado, me convença que eu estou errado. Se você me convencer, a gente muda e vice-versa. Né? E com isso a gente vai sempre ficando mais inteligente. E por fim, pessoas com espírito empreendedor. Pessoas que não fiquem simplesmente apontando erros, por reclamando, e sim agindo. Né? O mundo está cheio de pessoas que reclamam, mas nada fazem. E eu detesto gente desse tipo. Eu gosto de pessoa que aponta o erro, que se coloca como culpado de tudo e que vai lá e faz. Então, por quando você monta uma empresa que tem uma missão, né, que é ajudar o brasileiro a investir melhor. Quando você aprende a fazer a meritocracia, colocando as pessoas certas na posição certa, alinhadas com você a longo prazo, sentindo as dores do empreendedor, e você cria uma cultura que você exerce todos os dias e que as pessoas que viram suas sócios também acreditam nesse tripé, você pode ir para a Lua se você quiser. Né? Não é à toa que há 60 anos atrás o homem foi para a Lua. Né? E toda empresa que deu muito certo, todo país que deu muito certo, são países de cultura muito forte. Então, eu me arrisco a dizer que a cultura da XP é uma cultura quase obsessiva, né? No bom sentido. Né? Quando você forma uma cultura forte, as pessoas vão ficando muito unidas, muito unidas. Não que a gente não brigue, a gente quebra o pau às vezes, mas sempre no bom sentido, né? Mas os valores que nos unem são sempre os mesmos. Né? Então, acho que eu acabei falando até demais nessa resposta, né? Com certeza, Guilherme. Eu acho que é super importante a gente conseguir traçar o nosso sonho grande, planos para executar isso. Também entender que o caminho ele nunca vai ser linear, né? Às vezes ele pode ser cheio de curvas e tudo mais, mas é importante entender onde você quer chegar e, enfim,
realmente ter essa cultura, essa vontade de empreender, que é muito importante. Obrigada pela resposta. A próxima pergunta é o Vinícius que vai fazer. Pode falar aí, Vinícius. Então, Guilherme, como eu havia citado, cheguei a ler o livro, e em um dos capítulos você cita a questão de mudar a filosofia da empresa, mudar a estrutura societária, e você teve que abrir mão, de pessoas que foram muito importantes para construir a XP até ali, isso em torno de 2011, eu acho. E como que foi essa decisão, tirar pessoas que eram até seus amigos pessoais, criar um tipo de atrito em nome da XP, do crescimento dela? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, a palavra meritocracia é uma palavra que todo mundo gosta de usar, né? Eu acho que até o Banco do Brasil se acha a empresa mais meritocrática do mundo. E não é, né? Porque meritocracia, assim como qualidade total, são palavras sempre bonitas de serem faladas, mas difíceis de serem implementadas na prática, né? Meritocracia, na minha visão, é você colocar a pessoa, é você deixar com que a pessoa cresça, porque ela mereceu crescer, mas ao mesmo tempo, se ela não está mais entregando aquilo que ela entregava, ela tem que diminuir a participação dela, ou até os seus bônus, né? Ou no extremo até sair, né? Isso é meritocracia, né? Meritocracia não vale só para cima, é para baixo também, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o que me manteve à frente da empresa por 20 anos não foi o fato de eu ter começado a empresa, foi o fato da empresa ter dado certo, né? Se a empresa tivesse dado errado durante o caminho, certamente meus sócios iam pedir que eu trocasse de posição, né? E então o papel do líder e do CEO é ou ele toma as decisões certas, ou ele vai ser a decisão que vai ser tomada, né? Então, óbvio que ninguém nunca quer trocar o time, você quer sempre que as pessoas deem o mais certo possível, você faz todo um trabalho na direção de ajudar todas as pessoas que não estão indo bem, mas chega um momento que você tem que mudar, né? Porque você já tentou de tudo, as coisas não estão funcionando, aquela área, ela vai sobrecarregando outras áreas, e aí você, de fato, tem que fazer a meritocracia funcionar, né? Se você não faz isso, as outras pessoas começam a perceber que você fala que a empresa é meritocrática, mas ela não é. E aí você vai frustrando outras pessoas que também são muito boas, que começam a ver que, olha, eu não vou trabalhar aqui porque aqui nessa empresa não é meritocrático, é politicagem. Então fica aqui em cima só os amigos do Guilherme. E aí é o começo do fim. Então, se você se comprometeu a fazer uma empresa meritocrática de verdade, é fundamental que você faça meritocracia, inclusive consigo próprio, né? Eu sempre digo que, de novo, eu só vou ficar à frente da empresa enquanto eu estiver entregando performance. Obviamente que eu espero que eu entregue por muitos e muitos anos ainda, mas o que eu faço comigo é o que eu faço com os outros, e é isso que eu peço que os outros façam com seus times, né? A gente tem que trabalhar com os melhores, e muitas vezes, não que as pessoas que saíram em 2010, 11, 12, e é normal que a cada ano saiam mais ou menos de 5 a 10% da empresa, né? Mas não necessariamente aquela pessoa que foi muito competente num estágio da empresa, né, ela vai ser competente no próximo estágio. E talvez o maior desafio de um executivo ou de um empreendedor é que, de tempos em tempos, você tem que se reinventar por completo. Não necessariamente, aliás, não é verdade que você vai ter sempre a mesma habilidade. Você vai ter que, de novo, encontrar outras maneiras de ser uma outra pessoa, né? Tentando ser um pouco mais prático aqui, né? Assim, imaginem eu sendo CEO da empresa lá há 20 anos atrás. Era uma salinha, né? Imagina um CEO que tem uma salinha com 3 pessoas. Você tem que ter uma característica, né? Você tem que ser um exímio executor. Você tem que botar a mão na massa, tem que entregar folder, tem que atender o telefone, tem que fazer cafezinho e etc. Mas a cada estágio que a empresa cresce, se a empresa tem 50 assessores, tem uma área educacional importante, você não pode ser mais essa pessoa, senão você começa a não cuidar mais das pessoas, né? Quanto maior a empresa, mais você tem que aprender a delegar, tem que aprender. Então, de novo, eu era um exímio executor. Se eu quero virar um líder, eu tenho que esquecer as características que eu tinha, e eu tenho que ser muito humilde para me reinventar por completo. E é difícil isso. Por quê? Porque eu tive sucesso sendo executor.
Mas se eu quiser levar a empresa a um outro estágio, eu vou ter que aprender do zero. É por isso que eu falei várias vezes aqui sobre aprender rápido, né? Eu estou na minha sexta ou sétima por transformação na empresa, porque agora eu sou um CEO de uma empresa aberta na Nasdaq, que vale quase 100 bilhões de reais, com N investidores estrangeiros, com escritório na Suíça, em Miami, Nova York, São Paulo. É um desafio, mas é um desafio que, se você não encarar de frente e não se reinventar, você começa a ser a pessoa que vai trancar a empresa. Assim como, se você era uma pessoa que tocava uma área lá atrás e a área era só você, e agora você tem 100 pessoas, se você quiser continuar tocando a área do mesmo jeito que você tocava lá atrás, você vai fazer, essa área não vai funcionar. E aí, de novo, é papel dos líderes, meu, do time de RH e etc., ajudar essa pessoa, mas chega uma hora que algumas pessoas não conseguem, e aí você tem que trocar. Se você não faz isso, se você não toma decisões difíceis, muitas vezes a empresa para de crescer ou até quebra, né, eventualmente. Tá, obrigado, cara. Tipo, concordo. Às vezes as decisões são difíceis mesmo, mas tem que ser tomadas por alguém, né? E, bom, agora eu vou fechar essa parte de institucional da XP e passar para a Aline fazer uma pergunta sobre liderança. Aline, pode falar. Bom dia, Mickey Mal. Muito do que você tem falado gira muito em torno dos líderes que a Fundação Estudar ela coloca nos seus cursos, em questão de estudo, na questão de cultura, de ter um sonho grande. Eu gostaria de saber se, quando você estava no início da XP, se o seu sonho grande era o mesmo ou se você foi mudando e tendo presa disso ao longo do tempo. E outra pergunta sobre liderança é quais os líderes que te inspiraram a chegar até onde você está? Olha, quando eu comecei a minha empresa, eu não tinha nenhum sonho grande. Assim, meu sonho grande era simplesmente sobreviver. E curioso, né? Porque eu estudei já muitas histórias de outros líderes importantes no mundo afora, e sabia que tem muito mais gente que deu certo quando a pessoa estava com o livro aberto, né? Ela queria sobreviver, ela tinha uma ideia que também não estava nem muito bem formatada, e por um lado, isso aparenta pouca organização, mas ao mesmo tempo isso te deixa de mente aberta, né? Você começa, porque no fundo, a prática, o que que é? Você tem uma ideia, mas tá bom, bota um pouquinho em prática e não fica com medo de mudar de opinião e mudar um pouco a direção, né? Porque não é assim que funciona. Se você começa um projeto com uma ideia fixa e você não muda ela, você pode até acertar, mas pode ser que no meio do caminho surjam outras oportunidades mais interessantes, né? Então, assim, no começo não tinha o sonho grande, ele foi sendo construído ao longo do tempo, né? Acabou sendo um exercício de ir linkando os pontos um pouquinho de cada vez, ganhando confiança, e aí quando você ganha confiança, você é capaz de qualquer coisa, né? Então, quando você vê que você deu um pouquinho certo, aí você aumenta um pouquinho o sonho. Aí eu me lembro que lá atrás a gente queria ser a maior empresa de investimento de Porto Alegre, depois do Estado, depois do Sul do Brasil, depois do Sudeste, depois do Brasil inteiro, depois a maior corretora. Você vai aumentando os sonhos, né? Você vai aumentando. E aí você vai vendo que você e seu time são bons de bater meta, né? São bons de definir alvos e de encontrar caminhos que te permitam chegar lá, né? Você perguntou outra coisa. Você perguntou sobre os ídolos, né? Olha, eu tenho 3 ídolos, né? Que eu sempre digo, né? Um é meu pai, né? Assim, meu pai, mesmo sendo médico, ele foi uma grande referência. Aliás, é uma grande referência até hoje, porque ele sempre foi uma pessoa muito obstinada, né? Sempre trabalhou muito, sempre foi aquele médico que saía de casa às 7 da manhã, voltava tarde, e sempre muito, muito obstinado ali, dedicado aos seus clientes. E então, assim, era comum que no fim de semana a gente viajava e ele tinha que voltar no fim de semana, tinha que ir de novo. Então, eu acho que eu aprendi a trabalhar duro vendo ele em casa. Depois, eu diria, um segundinho só, gente, por gentileza.
Gente, mil desculpas aqui, tive uma invasora aqui na minha sala. Então, assim, eu comentei do meu pai. Depois eu diria que a minha grande inspiração na vida mesmo é o Senna. Eu cresci a minha adolescência inteira vendo ele correr aquelas corridas aos domingos, né, escutando aquela musiquinha da Globo, e sempre me marcava muito, né, ter um piloto brasileiro, sempre com carro não melhor, contra tudo e contra todos, com muita garra ali, sem marcha muitas vezes, chovendo, tal, ganhava. E então, assim, sempre que eu penso que aquilo é difícil, eu penso que o Senna dava um jeito, né? Então, é bom você ter esse tipo de referência, né? Você perceber que você sentir dentro de você que, olha, tem um caminho. Eu posso não ter descoberto o caminho agora e é só eu continuar aqui obcecado que mais cedo ou mais tarde eu vou encontrar, porque o Senna encontrava os caminhos, né? Então, é assim que eu penso. Então as vitórias épicas deles e corridas impossíveis, né? Sempre me inspiraram. E por fim, assim, no mundo empresarial, eu acabei ficando bem próximo do Lehman. O Jorge Paulo é uma pessoa extraordinária, certamente o maior empreendedor que o Brasil já teve. Contra fatos não há dúvidas, né? Assim, tudo que ele construiu. E mesmo aos 80 anos de idade, ele ainda fala de projetos de longo prazo, né? Então ele como ninguém sabe montar times, sabe inspirar as pessoas, sabe ser eficiente, sabe empreender mesmo, né? O empreendedor é uma pessoa que é muito focada, né? Tem muita disciplina. Então ele é aquele apertador de porca ali que fica o tempo inteiro tentando ganhar eficiência em cada engrenagemzinha da empresa, né? Ele faz isso como ninguém. Então, acho que essas três pessoas, né? Acho que se eu misturasse meu pai, o Senna e o Jorge, acho que dava uma combinação boa. Legal. A Júlia vai continuar as próximas perguntas. Bom, Guilherme, a gente ainda tem tempo para fazer algumas perguntas sobre mercado, tá tudo bem quanto a isso? Gente, eu vou ter que sair daqui a uns 10 minutos, tá? Eu vou ter que interromper 11h25. Tá, que eu vou ter uma reunião 11h30, tá bom? Desculpa. Tudo bem. Não, imagina. Vou começar aqui. É uma pergunta do Rafael Neves. A gente queria... Eu vou ler ela aqui para você. A projeção de 40 milhões de desempregados explicitada na Infomoney ainda se mantém, dados os esforços do Banco Central em auxiliar nas folhas de pagamento? Como poderíamos amenizar o desemprego, dado o abismo fiscal? Olha, quando eu dei essa entrevista lá atrás, foi no começo da crise, né? Então, eu estava tentando alertar o governo de que era necessário vir com um plano muito forte para que poucos empresários ficassem no caminho, né? Até aquele momento a gente não tinha visto nenhuma medida efetiva do governo, tinham medidas muito brandas, né? E, de novo, imaginem que o Brasil o Brasil, do nosso PIB, 65% são empresas de serviços, né? E uma boa parte são pequenos empreendedores, né? Quando você faz o lockdown, esse empreendedor, ele literalmente quebra, porque ele não tem capital de giro. Então, se todo mundo quebrar, naturalmente a economia demora muito mais para voltar, né? Imagina que o salão de beleza que tem na frente da casa de vocês fecha as portas. Quando a epidemia estiver controlada, ele não vai voltar a empreender no dia seguinte, né? Demora. Então, o que eu pedi ao governo naquele momento era que o governo viesse com medidas realmente extremadas para que a gente fizesse com que as pessoas atravessassem esse vale, que vai ser curto, eu acredito. Acho que a gente já está voltando a economia aos pouquinhos, já, de forma comedida. E então, assim, acho que as medidas depois vieram com bastante eficácia, são medidas extremas. A gente vai ter quase 7, 8% do PIB de estímulos fiscais, além de expansão monetária. Eu acredito que os juros até o final do ano está na faixa de 2% ao ano. Então, isso tudo ajuda, né? Tem um desafio que é fazer o dinheiro chegar na ponta, né? Acho que as medidas anunciadas e aprovadas foram à altura. Tem um desafio que é fazer com que esse dinheiro chegue não só aos pequenos e médios empreendedores, mas aos informais e aos autônomos do Brasil, que somam quase 70 milhões de pessoas, né? Então, mas naturalmente a gente vai ter um desemprego alto esse ano, não há dúvida disso.
mas ao mesmo tempo eu acredito que a economia vai voltar rápida, porque as condições fiscais, desculpa, as condições de estímulo vão continuar e as condições de juros baixos são a principal alavanca empreendedora do mundo, né? Você quer fazer com que as pessoas assumam risco, montem negócios e etc., baixa os juros, né? Porque o brasileiro que sempre foi muito rentista vai começar a ficar tentado em fazer alguma coisa, né? Assim, desde montar uma pizzaria na esquina, né? Quando você tem os juros de 13% ao ano, você deixa lá aplicado e você não vai ter risco, você tem o melhor dos mundos, né? Tem alto retorno, alta liquidez e baixo risco, né? Mas bota os juros a 2% ao ano, o dinheiro começa a ficar esperto, né? Começa a querer buscar algo que tenha retorno. E aí as pessoas começam a investir em ações, começam a tomar mais risco, começam a empreender. E aí a gente começa a ter um país mais próspero, né? Então eu espero, aliás, eu não tenho dúvida que o Brasil do futuro é um Brasil que quem vai puxar o crescimento não é o governo, são os empreendedores, né? Quem puxou o crescimento do Brasil nesses últimos 26 anos, desde o Plano Real, foi o governo, né? E com juros de 13,5% ao ano não tem como ser diferente, né? Você não cria uma força empreendedora, né? Agora é diferente. Agora quem tá empoderado é a sociedade, somos nós que vamos criar os empregos, somos nós que vamos investir e eu acho que isso é um crescimento muito mais sustentável, né? Entendi. Bom, a gente está com o tempo curto aqui, então eu acho que para a gente já ir finalizando, você pode só dar um conselho, assim, o que você deixaria para quem quer, para quem está entrando no mercado financeiro por agora, enfim, quer seguir o empreendedorismo, enfim, tudo isso. É só deixar esse conselho e aí a gente finaliza. Pode ser? Pode ser, lógico. Bom, eu tava tentando me lembrar aqui da minha época de faculdade e quão difícil era conseguir um estágio, né? Eu imagino que seja difícil ainda seja difícil conseguir um estágio, né? Eu me lembro que eu fiquei rodando, você fica angustiado, né? Quando você é jovem, você fica que nem louco querendo começar a vida, querendo ter a sua independência, e você toma muito não na cara, e eu tomei muito não na cara. Eu me lembro que eu entreguei talvez uns 50 currículos aí nas principais corretoras que tinham no Rio na época, nas empresas e tal, e você fica sempre naquela dúvida, né? Será que eu vou dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ter o meu dinheiro um dia, né? Comprar meu carro, né? Ter minha independência? E o que eu posso dizer é o seguinte, gente, assim, o começo, assim, sempre na vida é difícil, tá? Nada é fácil, não tenho dúvida disso. E tem que persistir, tá? Tem que persistir, mas sempre tem um caminho, seja como executivo ou como empreendedor. Não, vocês vão tomar muito não na cara. E isso não significa que vocês sejam ruins, de jeito nenhum, tá? Você vai tomar não na cara e continua insistindo que uma hora você vai encontrar alguma coisa que combina com você, ou o seu projeto que você começou lá fazendo brigadeiro em casa vai começar a funcionar e você vai chegar lá. Assim, talvez se eu pudesse voltar no tempo 20 anos, né? 25 anos, eu diria, Guilherme, fica tranquilo que no final vai dar tudo certo. Então, deem o seu melhor. Eu sei que é difícil ficar um pouco menos angustiado, né? Porque eu me lembro que eu ficava angustiado e na época meus amigos também ficavam, né? Porque a gente queria ver a vida funcionar. E por mais que eu desse esse meu conselho, acho que pouca gente vai conseguir seguir, né? Acho que é importante ficar um pouquinho angustiado mesmo, mas só não desistam, acreditem em si próprio, acreditem nos seus sonhos, façam sempre a coisa correta, não peguem atalho na vida e quando vocês menos esperarem, vocês vão estar onde vocês acreditam, né? Então essa é a minha mensagem final. Bom, foi legal ter encontrado vocês. Eu não volto à faculdade há quase 20 anos, né? Assim, desde que eu acabei a faculdade, eu nunca mais voltei. E assim, eu tenho bons amigos aí dentro, tive bons amigos que eu fiz durante o curso. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma forma.
Obrigado, Guilherme, por se disponibilizar a estar nesse bate-papo com a gente. Eu espero que quando tudo isso acabar, você possa estar visitando a gente presencialmente, voltando no Rio e dando uma palestra presencial para a gente. Anualmente a gente faz um evento que a gente chama de Semana de Mercado Financeiro, ao qual a gente convida algumas empresas. Ano passado a XP teve com a gente, mas foi um gestor de uma outra área, e fica o convite aí para o próximo você estar com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Até gente. Um breve. abraço a vocês. Até breve. Guilherme, Tchau, tchau. Abraço. Oi. será que a gente pode tirar uma foto aqui? Pode, lógico. Tá, show. Então, Vinícius, tira print do computador, eu vou tirar aqui pelo telefone e do computador também, pode ser? Você perguntou se podia divulgar, se podia divulgar a entrevista. Fique à vontade, tá? Tá, show, muito obrigada, viu? Vamos tirar aqui. 1, 2, 3 e... Show. Muito obrigada, tá, Guilherme? De verdade, Depois pela você, oportunidade. depois você me passa a foto, por favor. Tá, pode deixar. Tá Queria bom. agradecer também a todo mundo que esteve presente aqui, gente. A Linf está sempre promovendo essas coisas, vão vir mais lives por aí. Então, fiquem atentos. Guilherme, muito obrigada e bom dia, gente. Obrigado, gente. Um abraço.